Bom dia. Desculpem lá o atraso, mas basicamente aqui temos uma sessão sobre identidades. Aqui um pouco a nível da minha apresentação em si. Portanto, sou MVP na parte de Office Apps and Services, portanto tenho estado na parte toda de infraestrutura já há cerca de 20 anos. Tenho aqui os meus contactos diretos. Então, basicamente, a agenda desta sessão tem a ver com o que é que são as identidades, o diferente tipo de identidades. Depois temos a questão da cloud híbrida, o que é e quais é que são os tipos de maneiras que podemos ter na sua gestão e depois como gerimos a identidade em si. Basicamente, os grandes desafios que temos no dia a dia são utilizadores. Portanto, a identidade do utilizador no dia a dia, dentro das organizações, fora das organizações, que utilizam todo o tipo de device, portanto, bring your own device ou estarmos com os devices pessoais ou da empresa ou acedermos de qualquer lado. As aplicações, portanto, temos dezenas de aplicações, muitas vezes internamente e externas, e integrar as mesmas é sempre um grande desafio. E, por fim, depois os dados. Este desafio tem a ver com como é que nos organizamos e como é que gerimos um login único em todas as aplicações. Que as pessoas não terem de estar a perceber que para ir à aplicação A é aquele utilizador e aquela password ou outra, e tentarmos unificar tudo. Para percebermos um pouco as identidades Microsoft, temos a parte pessoal e a parte empresarial. Portanto, a parte pessoal, os serviços do OneDrive pessoal, a parte de Outlook.com, Xbox, etc. E depois temos a parte de Azure Active Directory, que temos os serviços em si da Azure, Intune, 365, Dynamics, entre outros. Eu lembro-me quando às vezes me perguntam há quanto tempo é que eu conheço a Azure. Portanto, eu conheço a Azure desde que ele ainda não existia, porque quando o 365 arrancou na parte de BPOS, já tinha a parte da gestão de identidades. Portanto, o primeiro serviço da Azure que nasceu com o Office 365, portanto, o antigo BPOS, que é a base de tudo. Com isso, dentro das organizações, temos aqui três tipos grandes de identidades. A identidade só na cloud, portanto, o utilizador e a password é gerido tudo no Azure Active Directory. Isto são cenários para pequenas empresas ou médias empresas que não queiram dependências internas ou que não tenham esse cenário, mas aí não temos o login único. Depois temos identidade sincronizada, em que as organizações têm um diretório interno, há sincronismo de password e temos os nossos servidores internos, por exemplo, da Active Directory ou outros. E depois temos também identidades federadas. A parte de identidades federadas é para quem quer o total single sign-on e antigamente era o único cenário possível para ter a mesma password, porque não existia o cenário do meio, a parte sincronizada com a parte password, que só passado uns anos do 365 ser lançado é que foi possibilitada essa funcionalidade. Portanto, estes são os três cenários maiores que há a nível das organizações e com isto as organizações têm aqui qualquer método de mudança, mas há aqui um pormenor importante. A qualquer momento, qualquer organização pode passar de um modelo para outro. Não necessita de ficar preso numa identidade totalmente federada, portanto, passar para uma sincronizada ou para uma Cloud Identity única. Portanto, isto são passos que são necessários dar, mas para ficar em mente que não é uma solução fechada. Basicamente, com isto, a nível de Azure, para garantir a fiabilidade em si, temos 54 regiões, portanto, toda a parte de fibra
está garantida a interligação para garantir esse acesso. Com isto, conseguimos garantir alta disponibilidade e todos os pontos de acesso. Em Portugal temos um dos pontos de acesso com Edge Sites, por exemplo. Só este investimento garante às organizações não terem dependências muitas vezes internamente. Se olharmos um pouco para trás com aqueles tipos de cenários, há empresas que muitas vezes vão para cenários de federação por questões de não quererem a password sincronizada para a cloud. Mas temos de pensar, se estamos a serviços da cloud, podem não querer dependências da rede interna. Temos de ter dependências de links dedicados, temos de ter redundância de router, geolocalização, etc. Portanto, isto é, cada caso, colocar os prós e contras, qual é que é a disponibilidade que eu quero dar de serviço aos meus utilizadores, baseado na melhor arquitetura. Utilizando toda a parte da Azure AD, ao termos toda esta interligação, portanto, eles já têm toda a rede com 100 gigabits, portanto, para ter uma noção que não é problema de redundância que temos na parte de login. Então, o que é que as organizações têm num cenário, por exemplo, híbrido? Temos, por exemplo, ter a nossa componente, o nosso site, portanto, a nossa infraestrutura, e poder ter também a Azure máquinas virtuais, por exemplo. E podemos ter a identidade em si também assignada com esse login. Na parte de gestão de identidade, conseguimos ter também essa interligação com a Azure AD e conseguir fazer login também noutros serviços, não só Microsoft. Então, o que é a cloud híbrida? A cloud híbrida é termos uma interligação com as diversas aplicações que gerimos no dia a dia, de parceiros, nossas internas, externas, de clientes, etc. Com isto, consegue-se ter toda a disponibilidade, a nível de tempo, disponibilidade a nível da Azure e de uptime, consegue-se mais uptime do que dentro de casa, pela redundância toda da arquitetura, em que conseguimos garantir em que os logins não falhem, porque se os logins falharem, podem ter as redundâncias que tiverem a baixo nível, não vão conseguir aceder aos vossos dados. Com isto temos de ter em conta desde continuidade de negócio, escala global e tentar ter o mínimo de manutenção. Porque o que as empresas necessitam é manter que o negócio flua, não queiram receber uma chamada às 3 da manhã a dizer que não conseguem fazer login numa aplicação. Portanto, tentar o mínimo de downtime. Garantir também toda a parte de interligação, soluções no próprio Azure. Não só toda a parte interna, fecheiros, aplicações de negócio ou outras aplicações, garantir também essa funcionalidade. Também interligação com aplicações de terceiros. Portanto, não é só fechado a soluções Microsoft. Além da questão de identidades, também perceber que conseguimos interligar desde parte de máquinas virtuais, migrá-las lá para fora e poder ter também toda a parte de login único. Isso é muito importante. Desde ligações de VPN com o nosso data center e manter toda a infraestrutura de uma forma coerente. Isto é muito importante porque, como já tinha dito, não podemos estar a lembrar-nos de users diferentes e de passwords diferentes cada vez que acedemos a sistemas. Com isto, conseguimos interligar ou escalar e migrar máquinas e ter tudo interligado. Podemos também migrar em si as máquinas virtuais ou ter uma forma híbrida em que temos parte dos nossos dados na cloud e parte dos nossos dados dentro de casa, dependente de cada empresa.
Por fim, toda a parte de identidades, temos de ter a coerência, unificar todo o nosso ambiente, em que queremos habilitar os users em que se liguem em qualquer dispositivo para qualquer aplicação, utilizando o mesmo login. E, por fim, também proteger os dados, porque se tivermos uma identidade única como gestão, se há alguma perca de equipamento ou utilizador possa sair da organização, é num único sítio que vocês podem bloquear o utilizador ou fazer reset password, não ter de ir a N sistemas com problemas de replicação, etc. Portanto, isto são coisas que são muito importantes. Basicamente, toda a parte, quais é que são os grandes desafios? Cloud híbrido. Utilizar public cloud. Há sempre o mito de, por exemplo, um sincronismo de password. Não é um sincronismo de password, é um sincronismo da hash da password. Portanto, a password em si não está sincronizada. Com isto, os grandes desafios do IT é como é que integram com o meu investimento do lado do IT. Como é que eu ligo as minhas aplicações on-premise com as aplicações da cloud? E como é que eu garanto a continuidade de negócio na parte de login? Isto é unificarmos tudo. Portanto, ao termos uma única entidade para gerir, conseguimos garantir aos utilizadores que trabalham com qualquer dispositivo, acedem a qualquer aplicação, qualquer dados, de uma forma unificada. Com isto, conseguimos proteger os dados, porque temos um único login logo à partida, e conseguimos unificar o ambiente. Basicamente, os utilizadores são mais produtivos se tivermos um único login. Quantos de vocês aqui, se calhar na sala, têm na organização vários logins para várias aplicações? Em que eu preciso de ir à aplicação A, vou fazer um login. Preciso de ir à B, vou fazer um login. E sistematicamente, se vocês somarem esses segundos diários ao final do ano, são horas. Uma coisa simples. São horas que se perde na nossa vida só por fazer logins. Então, base Active Directory, interligar toda a parte da Active Directory dentro de casa, com acesso a fecheiros, aplicações, etc. Interligar com serviços deste 365, desde outras aplicações third party. E, por fim, interligar tudo. Como é que a Microsoft interliga isto? Basicamente, toda a parte da Azure Active Directory é como sendo uma réplica da vossa Active Directory dentro de casa, ou third party, não só Active Directory, em que conseguimos fazer a interligação com outros diretórios e também ter PCs sincronizados e dispositivos. Com isto, a interligação, conseguimos ter toda a parte do sincronismo pela Active Directory, conseguimos assignar os acessos às aplicações pela própria Azure Active Directory e também conseguimos autorizar dispositivos. Isto quer dizer o quê? Eu posso dizer para uma aplicação crítica de negócio, só aquele dispositivo com aquele utilizador é que consegue aceder àqueles dados. Com isso conseguimos garantir a proteção de dados. Ou mesmo que seja um dispositivo nosso, pessoal, ter componentes da Azure Active Directory que garanta que, ok, aquele dispositivo tem de estar encriptado, tem de ter PIN, forçar políticas de segurança, não poder copiar dados de aplicações de negócio com aplicações de terceiros. Exemplos. Vocês abrirem um documento Word num telemóvel, poder bloquear, fazer copy-paste para um Facebook, um WhatsApp, etc. Conseguir chegar ao nível de proteção de cópia de dados. E com isso conseguimos proteger os dados aplicacionais, porque cada vez mais andamos com N dispositivos, quer sejam nossos, quer sejam da empresa, mas
Ao conseguirmos garantir este tipo de proteção de dados, conseguimos mitigar problemas. Muitas vezes pode haver em algumas organizações que é, ok, eu tenho PC, tenho o device totalmente protegido, mas se a pessoa está fora do país, não tem maneira de o ter de uma maneira rápida. Com isto conseguimos garantir que os dados estão protegidos. A pessoa está fora do país, compra um dispositivo, faz login, o próprio Azure Active Directory com o componente do Intune consegue trancar o dispositivo e garantir essas políticas de segurança e daí conseguimos garantir que os dados estão seguros. Olhando para os vários cenários em si. Portanto, temos cloud, sincronismo ou federado. Isto tem sempre a ver com onde é que reside a nossa identidade, se quer sincronizado, tem a ver com decisões das organizações e dependendo da arquitetura, ou federada, em que a parte da autenticação é feita sempre dentro de casa. Mas aí tem de garantir, para terem a alta disponibilidade, tem de ter links redundantes, servidores redundantes, ou cenários mais adversos, como eu lembro-me que fiz há uns anos num cliente, com a parte da DFS estavam links redundantes e em data centers geograficamente dispersos, com firewalls em que garantia que não havia quebra de ligação, mesmo que houvesse quebra naquele site. Portanto, tentavam fazer login aqui, se não respondia àquele data center, ia responder o outro. Isso aí muitas vezes pode acarretar custos bastante elevados. Com isto, conseguimos reduzir toda a parte de continuidade e isto tudo tem a ver com o modelo de decisão. Temos de perceber qual é que é o nosso tipo de identidade. Se queremos identidade híbrida, se queremos cloud, diretamente aos serviços, se queremos sincronização, se queremos federação. Portanto, garantir com este fluxo, portanto, isto é como sendo uma framework que tem de se ter em mente que é quais é que vão ser as dependências e qual é que vai ser a minha decisão perante cada cenário. Como já tinha dito antes, a qualquer momento podem mudar de qualquer cenário. Para terem uma ideia, não é só com serviços Microsoft. Portanto, temos aqui integração de aplicações que conseguem garantir também sign-in com elas, com a Azure AD. É a parte da Azure Business to Business. Também há a componente Business to Consumer, mas esta é a parte de diretamente com aplicações de negócio também garantir o sign-in nessas aplicações. Para cenários que queremos máquinas replicadas lá fora, por questões da parte de identidade, o que eu aconselho em clientes que queiram a parte, por exemplo, de federação, etc., é colocarem esses workloads mais críticos em Azure, porque aí a dependência está tudo diretamente na cloud. Não há dependência direta dentro de casa. Com isto conseguimos garantir interligação, podemos colocar lá todos estes workloads, interligar os serviços, conseguir interligar a nossa Active Directory com os vários cenários, ter a interligação com a componente VPN ou cenários mais simples, ter a componente da Azure Active Directory como Password Synchronization, um cenário de federação, portanto, as várias dependências. Sempre que temos dependências de autenticação, temos de mitigar qual é que é a nossa melhor arquitetura. Se temos só a identidade sincronizada, temos só o componente da Azure AD Connect diretamente na nossa AD, em que replicamos, por exemplo, o hash da password lá para fora. Agora, quando temos toda a parte de federação, já começamos a ter dependências para garantir a questão do single sign-on. E qual é que é o cenário ideal para este caso? O cenário ideal para este caso é terem também dentro de casa
serviços de autenticação diretos e terem desde a parte crítica da autenticação lá fora, com VPNs ou com a parte da ExpressRoute, que são links dedicados à Microsoft, para mitigar precisamente essa possível falha. Olhando mais a interligação dos vários serviços. Portanto, podemos ter desde máquinas virtuais, como pedidos da parte da autenticação, gateways, interligação com o nosso Active Directory. Isto para perceberem em que toda a parte de replicação, por exemplo, aqui com este cenário já conseguimos mitigar toda a parte da Active Directory, que já temos uma máquina virtual em Azure, em que mesmo que haja uma quebra da nossa rede interna, conseguimos garantir que temos a autenticação lá fora, porque temos esse cenário já suportado diretamente em Azure. Ou poder olhar para cenários mais complexos, quando olhamos para a parte de alta disponibilidade. Portanto, quem está aqui que conhece a parte de infraestruturas vai olhar para um cenário em que este é o cenário que conseguimos garantir a alta disponibilidade da autenticação. Que muitas vezes pode pesar na infraestrutura, na gestão, pelo o simples garantir do single sign-on de uma maneira bastante simples. Com isto, temos sincronização e a parte de federação, olhando como resumo para os cenários em si, temos identidade em si, independente, temos a parte sincronizada com o hash da password e temos a parte de federação. Vamos focar na componente de identidade sincronizada. Vou-vos mostrar aqui portanto, temos aqui a parte da componente da Azure Active Directory. Portanto, temos aqui o acesso todo da parte dashboard. Eu aqui tenho desde utilizadores sincronizados, desde grupos, etc., roles, tudo. Mas o que eu vos quero mostrar nesta demonstração são dores de muitas empresas, que é como é que garantimos o single sign-on da nossa aplicação da maneira mais segura possível, sem expor nada de dentro. A Microsoft tem uma coisa chamada Application Proxy. Application Proxy não é nada mais do que agentes que são colocados em servidores dentro da vossa casa. É aconselhado colocar no mínimo, portanto, 2 agentes por questões de redundância. E o que é que estes agentes fazem? Estes agentes contactam por HTTPS a Azure Active Directory. Não há nenhuma porta aberta de firewall de fora para dentro. Portanto, eu não tenho portas abertas na firewall de fora para dentro. Eu quero publicar as minhas aplicações internas de uma maneira simples e mais segura possível. Com isto, tendo os conectores preparados, podemos ter aqui configuração de aplicações. Vou-vos só mostrar um cenário base de configuração. Portanto, aqui vou dar o nome da aplicação, por exemplo, teste. Aqui vai ser o nosso URL interno que acede àquela aplicação. Eu vou aqui colocar qualquer coisa porque eu já tenho tudo preparado do outro lado. Teste.local, não interessa. Qual é que é o tipo de autenticação? Se quer pass-through, portanto, ele vai publicar o serviço direto à aplicação, ou fazer que a autenticação seja feita com a Azure Active Directory. Lembram-se que eu, este cenário que tenho aqui montado, tenho utilizadores sincronizados da AD. Eu posso dizer que
quero uma pré-autenticação da Azure Active Directory. Eu aqui vou colocar um nome que não existe. Não sei se estão aqui a reparar num pormenor. Eu posso ter uma aplicação interna HTTP, mas por fora publicar por HTTPS. Portanto, publicar por fora de maneira segura uma aplicação internamente nem sequer é suportada HTTPS. Aqui vou dizer qual é que é o external URL. Estes são os domínios que eu tenho registados como públicos que posso ter o meu URL. Eu posso chegar aqui e digo que é o teste.nuno-silva.net. Aqui tenho os parâmetros em si da aplicação e, por fim, cá em baixo, o que eu tenho de fazer é apontar a nível de DNS o teste.nuno-silva.net para teste-nuno-silva.ms proxy.net. É DNS, portanto é um apontador. Eu vou-vos mostrar o que é que tenho aqui já configurado. Eu tenho aqui, nesta parte da publicação, isto já depois de termos criado, eu consigo dizer que utilizadores é que estão assignados e que conseguem fazer login. Tenho configuração de single sign-on direto à máquina, que utilizo o meu login de Azure AD. Aqui é componente de ligação da Application Proxy, aquilo que vimos antes. Portanto, se repararem, eu tenho ali uma pré-autenticação da Azure Active Directory. Ainda podemos ir mais além, podemos ter a parte de acesso condicional, de dizer que só faz login daquela rede de IPs, e também a parte de permissões de acesso em si. E aqui também ver toda a parte de logins. Vou-vos mostrar isto a funcionar. Portanto, eu tenho aqui o meu endereço de acesso. Estou a ir parar à página de login da Microsoft. Quem quiser colaborar um pouco nesta demo, se quiserem enviar um mail para este endereço, basicamente vou mostrar uma publicação de um Exchange 2019 que está on-premises. Estou a fazer login em Azure AD. Tenho aqui a password. Até vos podia dar a password, porque eu estou a utilizar Multi-Factor Authentication. Portanto, eu ainda não cheguei ao servidor interno. Eu tenho aqui Multi-Factor Authentication, portanto, no telemóvel. Eu vou fazer Approve para me autorizar o acesso. Agora está-me a perguntar se quer manter o login por 60 dias ou não, porque eu estou numa private browsing. Portanto, se eu estivesse numa sessão normal, podia guardar, portanto, este acesso de multifactor nesta máquina. Aqui vou dizer que não. E se repararem, o endereço continua a ser o mesmo externamente. E já temos aqui vários mails de teste. Portanto, isto, para quem conhece 365, isto não é 365. Portanto, é um Exchange on-premises. Portanto, vocês viram o endereço. Eu consigo ter aqui este último login. Portanto, ele aqui ainda não apareceu, mas tenho aqui os logins que foram feitos.
Portanto, temos toda a parte também de dados. Qual é que foi o IP que foi feito o login, a que horas e qual é que foi a aplicação que acedi. Também dá para interligar com Power BI, etc. Com isto, conseguimos garantir que todo o acesso é de uma maneira simples. Aqui também podemos publicar no portal do utilizador, portanto, ou meter logotipo, etc. E vejam aqui, isto não é um endereço público. Portanto, isto eu estou simplesmente a publicar uma máquina interna. Não tenho nenhuma firewall com portos abertos de fora para dentro. É tudo utilizado com aqueles agentes. Para mostrar não só a componente de uma publicação de um Exchange. Para quem não conhece, isto é o Admin Center do Windows Server 2019. Aqui conseguimos, se repararem, isto também está publicado, posso-vos mostrar da mesma maneira. Aqui o endereço de acesso é outro. Os agentes são os mesmos. E aqui tenho o pormenor em que só autorizo certos utilizadores a aceder a esta aplicação. Portanto, não só a parte single sign-on, se eu vier a este que está já autenticado em Azure AD, se eu vier ao admin, ele diz que não estou autorizado a aceder a esta aplicação. Portanto, isto por aplicação vossa. Portanto, nas organizações. Basicamente, portanto, isto também está, portanto, esta parte da Admin Center também com o single sign-on. Outra vantagem que os utilizadores conseguem ter lá fora, eu posso vir aqui, portanto, desde ao portal da Azure, etc. Neste caso, este utilizador não tem permissões para mexer na parte do portal, portanto, qualquer utilizador consegue aceder a um portal da Azure, mas eu com este, apesar de não ter aqui a parte da caixa de correio, outras das funcionalidades muito importantes, eu vou aceder ao portal do 365, porque quem conhece mais o portal do 365 é mais fácil de chegar diretamente aqui. Como veem, nunca tinha logado com esta conta aqui na parte 365. Eu vou mostrar aqui uma funcionalidade também muito importante para as organizações, que é, na parte
segurança e privacidade, eu conseguir fazer o reset password. Já agora, só para vocês terem a certeza deste utilizador, portanto, a source é o Windows Server Active Directory, não é lá fora no Azure AD, porque se eu vier a outro utilizador, tenho aqui a Azure Active Directory, por exemplo. Portanto, é um utilizador sincronizado. E o que eu consigo fazer lá fora é fazer reset password. Neste caso, ele vai utilizar o Azure AD para gravar o hash da password e replicar com a componente do sincronismo, da parte da Azure AD Connect, e reescrever a password nos meus servidores da Active Directory. Isto o que é que conseguimos garantir? Não consegue alterar, algum problema temporário, mas isto conseguimos garantir que o utilizador, estando lá fora, a poder fazer o reset da password na própria AD, não estar dependente do helpdesk das 9 da manhã, clique, eu esqueci-me da password. Porquê? Porque com este tipo de cenários, eu ao ter este tipo de dados registados, que não interessa onde é que estou a aceder, eu aqui basicamente não me lembro da password, está-me a pedir aqui ou enviar uma mensagem de texto ou telefonar-me, etc. Aqui sou obrigado a colocar o número de telefone todo, por razões de segurança. Eu com este código consigo ele está-me aqui, se repararem, um segundo passo de autenticação, primeiro mensagem de texto e agora está-me a pedir autenticação na app. Basicamente, o que é que ele me está a pedir? Não me pede diretamente a autenticação. Eu tenho código gerado que dura, portanto, 30 em 30 segundos. Eu vou colocar o código que ele me está aqui a mostrar. E a partir daqui posso escolher a nova password. Portanto, isto é menos uma dor de cabeça para as organizações. O próprio utilizador, se não tiver o dispositivo móvel, não consegue fazer mais nada. Mas com isto já consigo fazer reset para uma nova password. Ok, não estou a colocar complexidade suficiente.
Nossa, não estou a acertar com uma password complexa hoje. É porque eu já utilizei estas passwords anteriormente. Mas podia gerar outra, mas só para terem uma ideia, portanto, conseguir minimizar toda a parte de impacto da autenticação em si. Basicamente, perguntas, dúvidas que tenham sobre este tipo de cenários. Portanto, alguns de vocês aqui na sala podem se rever em alguns destes tipos de cenários, portanto, poderá ser uma mudança nas organizações para publicar aplicações e a gestão de identidade ter numa única identidade. Ok, obrigado.